Vamos diretamente à leitura da palavra. O livro de Malaquias, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4. Começando do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Malaquias, capítulo 4. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horeb, para todo Israel, e que são os estatutos e juízos. Versículo 5. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Podemos também abrir o livro de Atos, capítulo 3, começando do versículo 19. Atos, capítulo 3, começando do versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o seu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Que Deus possa acrescentar e que as bênçãos à leitura de sua palavra. Podemos assentar. Shalom a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Espero que todos estejam bem, de saúde. Também estou bem, pela graça do Senhor. Mais um dia que o Senhor concedeu que nós estivéssemos neste humilde lugar. Vejo que há muita ausência das irmãs, principalmente. Não sei o que estão fazendo. Não sei se estão trabalhando ou tem alguma coisa. Isso mostra uma fraqueza por parte não só das irmãs, mas também de alguns irmãos, porque eu creio que nem todos têm um trabalho por contrato. Então tem quarta e sexta-feira que podem reservar esse tempo para poder trabalhar, ou melhor, para poder vir e adorar o Senhor, para poder ouvir a palavra do Senhor. Porque um culto perdido é muita coisa. Você perde treinamento daquele dia, ou perde algum conhecimento, e muitas das vezes tem sido muito crucial quando a pessoa perde o culto. Mas que Deus possa vos abençoar ricamente pelo esforço que fizeram por estar nesse lugar.
E há alguns que acabam até não vindo aos cultos porque o pastor não está, porque o pastor viajou, talvez só reservam um domingo para vir. E isso é triste, é lamentável ver essa situação, porque se a pessoa vem aqui porque o pastor vai pregar, então quer dizer que essa pessoa não está unida com a palavra, mas está unida ao pastor. Quer dizer que no dia que o pastor acontecer qualquer coisa, ou qualquer coisa estranha se acontecer, quer dizer que a pessoa também vai se enfraquecer, porque está unida ao pastor, não à palavra. Mas nós não estamos aqui por causa de um homem, nós estamos aqui por causa de um nome, posso assim dizer. Nós estamos aqui por causa da palavra de Deus. Não importa que tipo de pregação é, que tipo de pregador é, ou como prega, mas o importante é a palavra. E a partir daí, você pode colher ou extrair o conteúdo que é positivo para ti, ou que vai abençoar. E assim, sucessivamente, porque Deus fala através de simplicidades. E há pessoas que ficam apenas firmes quando o pastor está aqui, mas quando viaja, logo, não sei, ficam doentes. Parece que o pastor dá energia, não sei o que acontece. Mas que Deus possa vos abençoar ricamente por esta revelação, por estar neste lugar, por mais um dia de culto. E hoje, não sei se quanto tempo vou levar, mas gostaria de, talvez, falar um bocado sobre algumas escrituras ou algum pequeno ensinamento. Então, o meu tema com a leitura dessas escrituras é as 5 manifestações de Elias. Este é o meu tema. As 5 manifestações de Elias. Ao longo da Bíblia, olhando para o Antigo e o Novo Testamento, não sei quantos já ouviram falar de Elias, que estão aqui. O profeta Elias, graças a Deus. Ao longo das Escrituras, no Antigo e no Novo Testamento, a Bíblia fala de Elias. E a unção foi tão grande que Deus resolveu usar mais de uma vez essa unção, ou esse espírito do profeta Elias. Por isso que eu estou a dizer aqui, ou este tema intitulei as 5 manifestações de Elias. Porque ao longo da Bíblia, ou ao longo das Escrituras, o espírito de Elias se manifesta por 5 vezes. Por exemplo, temos o primeiro Elias, que surgiu lá nos tempos do rei Acabe e da rainha Jezabel, que foi chamado Elias o Tisbita. A Bíblia não fala exatamente da sua genealogia, quem são os seus pais, mas simplesmente diz que é Elias dos moradores de Gileade. Elias o Tisbita, dos moradores de Gileade. Então foi um profeta naquele tempo do rei Acabe e da rainha Jezabel, que foi ungido e usado tão grandemente pelo Espírito de Deus. Ele foi o profeta maior naquele momento. Quando se fala de profeta maior, é porque também existem profetas menores. Quando falamos de profetas maiores, estamos a falar exatamente de profetas mensageiros, que Deus levanta para uma certa nação, ou uma certa cidade, ou uma certa nação, um certo país, ou várias nações, que traz uma mensagem diretamente de Deus para um povo. E temos os profetas menores, que são aqueles que de vez em quando até fazem algumas profecias. Você pode profetizar uma vez e não profetizar mais. Aí Deus te usou como um profeta, e um profeta menor. Podemos usar exemplo, por exemplo, no Novo Testamento, quando encontramos Ágabo, profeta, e Ananias também. Deus usou, mas eles não eram profetas maiores, não eram profetas mensageiros, mas eram profetas menores, que Deus talvez poderia usar e profetizar sobre uma calamidade que poderia acontecer aqui na cidade de Quelimane. Por exemplo, levantar aqui algum irmão e dizer: assim diz o Senhor, que daqui a tempo X acontecerá cheias, e o único lugar de refúgio é no sítio X. Então, naquele momento, o Espírito do Senhor está a se apoderar daquele
homem ou daquele irmão, ele praticamente está a profetizar. Está sendo um profeta menor, mas não um profeta maior. Porque ele não tem exatamente uma mensagem para uma sociedade, ou seja, para um país ou nações. E Elias foi um homem usado por Deus, um homem que era iletrado, um homem rústico, mas ele tinha a verdade. Naqueles dias que havia muita idolatria lá em Israel, em Samaria, onde reinava o rei Acabe, que acabou se apostatando e casou com uma idólatra, uma que era de uma cidade chamada Edbal, em que o seu pai, para se apoderar, para ser o rei daquele lugar, assassinou o verdadeiro rei, quer dizer que roubou o trono. Então nasceu uma filha de nome Jezabel, de uma outra nação. E Deus sempre dizia para o povo de Israel que eles não deveriam misturar as sementes. Israelita casa com israelita, e outras nações ficam casando-se entre eles. Mas rei Acabe foi um rei tão ímpio que desobedeceu a palavra de Deus e acabou se apaixonando por uma tal chamada Jezabel. Não sei se é por causa de beleza, mas segundo a história, por causa de também foi relacionado por causa de algumas questões políticas, para ser bem visto com seu pai do outro reinado, para fazer uma unificação e tudo mais. E a rainha Jezabel, sendo uma gentia, sendo alguém que não conhecia o verdadeiro Deus, quando chegou naquele lugar, ela influenciou aquele povo, começou a ensinar aquelas mulheres o caminho da idolatria. E segundo diz o profeta, ela foi a primeira mulher a se pintar na Bíblia, de tal ponto que virou carne para cães. Por isso que uma das mensagens do profeta diz: se você encontrar uma mulher pintada na estrada, pode chamá-la assim: alô, senhorita, carne para cães. Mas não é para você fazer isso, porque eu creio que dificilmente você pode testificar alguém desta maneira e se converter. Vai ser como se fosse uma zombaria. Por isso é necessário que se vá com um espírito de mansidão. Não zombar, senhorita, carne para cães, não sei o que quer. Essas coisas. Então, a rainha Jezabel levou a idolatria para Israel. Talvez ela ali foi se maquiando e tinham as filhas lá daquele povo. Começaram a ver aquilo como uma coisa nova. Nós sabemos que o que atrai mais o povo são novidades. E o mundo é conduzido pela novidade. Vem alguém, um famoso, corta o seu cabelo de uma forma estranha e todo o povo começa a seguir aquilo. Vem um famoso, usa um tipo de roupa e todo o povo começa a seguir aquilo, por causa da fama que a pessoa tem. Podemos ver vários cortes que as pessoas acabaram adotando por causa da influência do exterior, por causa de um certo jogador ou de um certo cantor que era famoso, que acabou espalhando a sua influência. E a pessoa viu e começou a imitar. Começou a fazer cortes de galo, começou a usar calças de uma forma e assim sucessivamente. Cada vez que o tempo passa, vem surgindo novas modas. E Satanás acaba usando aqueles que têm maior influência para conduzir o mundo. Vamos encontrar hoje pessoas usando aqueles sapatos, não sei, são plataformas ou o quê, que tem, parece que ali tem rei do chão, primeiro andar, não sei, uma coisa grande. Usa um sapato, parece salto, depois umas calças aí, de qualquer maneira, rasgadas. Até outros usam calças abertas por causa de disciplina, por causa de uma certa moda. Nós sabemos que devemos usar calças decentes, mas há outros até do mundo usam calças acima da decência. Calças sempre, eu não sei que tipo de calças são aquelas. Umas calças mesmo abertas, não sei, aquilo é paraquedas ou o que, não sei. Mas por causa de indisciplina, uma influência mundana. Então nós podemos ver que o povo acaba sendo influenciado por causa daqueles que estão num padrão alto ou que estão em uma posição alta. São presidentes, são jogadores, são cantores famosos e tudo mais. E tinha lá o rei de Israel, que ficava lá em Samaria, e Jezabel. E Jezabel ali foi influenciando aquelas pessoas, aquelas mulheres lá do povo de Israel, a idolatria. Elas não se pintavam, mas acabaram se pintando. E Deus ficou muito furioso com aquilo, que o povo estava inclinado à idolatria e estavam a adorar já um Deus falso chamado Baal. Alguém se já leu a Bíblia, esta parte já ouviu falar sobre este Deus. Um Deus falso, Baal, que é o Deus Sol, que depois de um tempo, com algumas atualizações ou mudança de cultura, para os romanos ficou Júpiter e para os gregos ficou Zeus, considerando como Deus Sol, ou Deus do trovão, tudo mais. Então,
Acabe, ao invés de influenciar a sua esposa, ele foi influenciado pela sua esposa. Ao invés dele dominar, como a Bíblia assim diz no livro de Gênesis, que o homem deveria dominar sobre a sua esposa, ele foi dominado pela mulher e acabou conduzindo o povo para a idolatria. E naqueles dias Deus levantou um profeta ungido chamado Elias. E Elias foi lá e recebeu a palavra do Senhor e advertiu a Acabe. Diz que a partir de agora não haverá nem chuva e nem orvalho durante 3 anos e 6 meses. Naquele tempo que informou. Quando se fala de orvalho, são aquelas gotas que andam a cair de manhã, aquelas coisas que encontramos às vezes nas plantas, nas chapas. Nem orvalho caiu naqueles dias, porque o Senhor assim determinou, através dos lábios do profeta Elias. E ficaram 3 anos e 6 meses sem chuva. E depois Elias foi alimentado por corvos num certo lugar. Corvos traziam pão de dia e de noite. E ele bebia num certo rio ali, que estava numa caverna, passava daquele lugar, e ficou ali sendo alimentado por Deus. E depois de um tempo, aquele rio foi se secando. E Elias foi para um certo sítio, conduzido pelo Espírito de Deus, e disse: vá para uma mulher, para uma viúva de Sarepta. Ele chegou ali e encontrou aquela mulher. E disse: dá-me um pouco de água. Talvez ele chegou ali com sede e começou a falar para aquela mulher: dá-me um pouco de água. E desde o momento que aquela mulher começou a ir levar aquela água, Elias também diz: traz um bocado de pão. E aquela mulher ficou pesarosa, porque ela estava a recolher uns gravetos para fazer alguma coisa, porque tinha um bocado de azeite e um bocado de farinha. Ela disse para Elias: eu não tenho nada, só um bocado de farinha e azeite, que é para eu comer com meu filho e depois morrer. Então Elias disse: vá primeiro e faça a palavra do Senhor. Amém. É assim que todo mundo deve ser. Primeiro fazer a vontade do Senhor. Amém. Porque há coisas que acontecem que às vezes as pessoas fazem balanço. Tipo, olham pelo caminho mais fácil, esquecem de olhar pela palavra do Senhor. Porque aquela viúva, se não fosse espiritual e não cresce naquela palavra, poderia rejeitar. E se ela rejeitasse o Elias ou a palavra que Elias trouxe, automaticamente ela iria comer com seu filho naquele dia e morreria. Mas o fato dela ter obedecido à palavra de Deus, houve multiplicação de farinha e azeite. Naquele momento, o profeta profetizou. Disse: não faltará nem azeite na tua botija e nem farinha na tua panela. E depois daquele momento, Elias, ou melhor, aquela mulher, se alegrou e foi comendo até o dia em que foi caindo chuva, nesse caso. Então, quando eu digo sobre as 5 manifestações de Elias, se Deus usou alguma coisa no passado, Ele usou como um modelo. E é a partir deste modelo que nós devemos olhar para os outros modelos para ver se realmente está de acordo com a palavra. Por exemplo, quando nós falamos do Evangelho verdadeiro, Deus, na primeira era, levantou Paulo como o arquiteto que colocou o fundamento, as bases do Evangelho da era primitiva, ou da igreja primitiva. E todo aquele que vive nos dias de hoje deve olhar para o modelo, que é o Evangelho de Paulo. Porque a Bíblia diz que os segredos dos homens serão julgados de acordo com o Evangelho que Paulo pregou. Se uma igreja, se alguém vai pregar aquilo que está contra ou aquilo que está fora do que o Paulo pregou, então isso está fora dos ensinamentos de Deus. Então, das 5 manifestações que Elias teve durante a Bíblia, houveram características, houveram sinais, houveram prodígios e certos comportamentos que tinham. Então nós vamos poder passear por algumas escrituras ou talvez falar de algumas histórias para poder entender sobre essas 5 manifestações de Elias. E depois daquela multiplicação do azeite e da farinha, aquela viúva tinha um filho. Elias ficou ali vivendo com aquela mulher naquele tempo, foi se alimentando, e aquele filho padeceu, acabou morrendo. E aquela viúva ficou ali lamentando, até já começava a querer estar contra praticamente o homem de Deus. E disse: que tenho eu contigo, homem de Deus? Será que vieste me recordar das minhas iniquidades? Então, o profeta orou para Deus e aquele filho ressuscitou.
houve a ressurreição que aconteceu naquela vez, ou a primeira ressurreição, posso assim dizer, olhando para o Antigo Testamento. E depois daquele tempo, depois que passou aquele período que ele estava vivendo na casa daquela mulher, e o Senhor ordenou para que Elias fosse e se mostrasse para Acabe. Então Elias foi ali andando, e nesse período dos 3 anos e 6 meses que o povo ficou ali sem água, sem chuva, Acabe foi procurando Elias, porque ele tinha Elias como um perturbador de Israel. É assim que tem acontecido. Quando um profeta vem, ele vem com uma palavra estranha, que os ministros, os reis, aqueles que têm uma posição acima, começam a ver que não, este aqui só quer tirar a minha posição, esse quer eu ser talvez matrego ou alguma coisa dessas. Mas quando vem, não é para trazer uma coisa estranha, mas é para conduzir o povo de volta a Deus. É o que o profeta Elias foi fazer. Porque o povo estava em idolatria. Elias foi conduzir o povo de volta para o verdadeiro Deus. Por isso que houve aquele encontro em que ele disse: chamem esses 450 profetas de Baal e vamos fazer um desafio. Aquele que é verdadeiro Deus irá responder. E estiveram ali reunidos naquele monte Elias e os 450 profetas de Baal e fizeram aquele desafio. Elias disse: o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Ficaram ali, fizeram um sacrifício, cortaram os animais, colocaram naquele altar, e aqueles profetas, 450 profetas de Baal, foram gritando, invocando o nome do seu Deus, mas nada aconteceu. Gritaram de tal modo até que Elias acabou zombando. Gritem mais alto, talvez ele é Deus e está dormindo e vai vos ouvir, ou talvez ele viajou, há de voltar, outra vez está tratando de alguns assuntos. Foi zombando, escarnecendo aqueles 450 profetas de Baal. E depois chegou o tempo da verdade, em que Elias afastou aqueles profetas. Disse: agora eu orarei ao verdadeiro Deus e ele vai responder. E Elias se colocou ali e orou para Deus. E naquele mesmo instante Deus respondeu. Como alguns, só estou a tentar resumir, para não levar muito tempo. Como alguns sabem, ou seja, como nós sabemos, que ele colocou ali aquele altar e lançou água sobre aquele holocausto, ou sobre aquela carne, ou aquele sacrifício. E caiu fogo dos céus e consumiu. E não restou nenhum vestígio que havia alguma carne e nem alguma gota de água. E a partir daquele momento que o povo reconheceu qual era o verdadeiro Deus, levaram aqueles 450 profetas e colocaram perante um rio, e Elias, ao fio da espada, matou todos. E restaram mais alguns falsos profetas, porque estamos a falar que tinham 450 profetas de Baal e também tinham 400 profetas de Azera, um suposto deus ou uma suposta deusa daqueles tempos. Eles também seguiam, porque falsos há muitos, mas verdadeiro é só um. Tinha Astarote, Azera, Baal, depois outros deuses que acabamos vendo ao longo das Escrituras. Então Elias acabou assassinando aqueles profetas falsos. E depois de um tempo, Acabe morreu e o seu filho tomou a sua posse, ou seja, o reinado. Acasias, nesse caso, que reinou por 2 anos. E quando reinou por aqueles 2 anos, ele acabou adoecendo, ficou doente. Mas quando ele adoeceu, levantou mensageiros. Ao invés de procurar saber o que Deus tinha a dizer, foi procurar ao que um Deus falso tem para dizer. Pegou mensageiros e disse: vá consultar o Deus de Ecrom, o Baal, sei lá, uma coisa dessas, alguma coisa, Baal Zebub. Sim, é isso. Baal Zebub. Ide e consultai. Acasias mandou aqueles mensageiros. Aqueles mensageiros talvez foram para aquela cidade para consultar aquele suposto Deus. E naquele mesmo momento o Espírito do Senhor impeliu a Elias para encontrar aqueles mensageiros. E quando Elias foi para lá, perguntou para aqueles mensageiros: porventura não há Deus em Israel? Que vocês vão consultar Baal Zebub, Deus de Ecrom? Ide dizei para esse Acasias que a cama que você subiu não vai descer e você morrerá desta enfermidade. Porque o Acasias, a sua intenção era de perguntar àquele suposto Deus, Baal Zebub, se ele poderia viver ou não, através daquela doença. Elias foi, informou aqueles mensageiros, e aqueles mensageiros foram para lá, e encontraram o rei Acasias, e começaram a dizer as palavras que Elias disse. Aliás, nesse caso,
Um ponto. O Acasias não sabia que aquele era Elias que estava dizendo, porque os mensageiros talvez não conheciam. Talvez só chegaram lá, como diz a Escritura, e disseram: um certo homem disse isso, que você não viverá, porque consultou um Deus falso. Então aquele rei começou a pensar: me diz como é que estava vestido esse homem. E aqueles mensageiros começaram a dizer: estava vestido de uma pele de ovelha, estava cingido com cinto de couro. Ele: é Elias. Descobriu. Talvez começaram a pensar: esse assim como perseguiu meu pai, esse também quer me perseguir. Então Elias foi a um certo monte, e aquele rei Acasias mandou mensageiros, mandou um certo grupo de um capitão e 50 homens, capitão de exércitos e 50 homens, para ir ao encontro de Elias. E aqueles 50 homens, quando chegaram, encontraram Elias no monte lá. Talvez Elias estava ali cantando louvores ao Senhor. E aqueles homens disseram: Elias, desça, porque o rei quer falar contigo. Ou melhor, chamaram: homem de Deus, desça, porque o rei quer falar contigo. Então Elias disse: se eu sou homem de Deus, então caia fogo dos céus e os consuma. E a partir daquele momento caiu fogo dos céus e consumiu aqueles 50 homens. E depois vieram outro grupo, ou o segundo grupo nesse caso, de outros 50 homens. Veio ali o capitão e aqueles 50 homens do exército e falaram para Elias: Elias, desce, que o rei quer falar contigo. Ou, homem de Deus, desce, que o rei quer falar contigo. E Elias respondeu: se eu sou homem de Deus, então caia o fogo dos céus e vos consuma. E naquele mesmo instante caiu o fogo dos céus e consumiu aqueles 50 homens. E depois o rei mandou um terceiro grupo, também de 50 homens, e o chefe do exército. Quando chegaram lá naquele lugar, aquele então, quando viu que aquele primeiro grupo foi morto e o segundo grupo, chegou lá lamentando, suplicando para Elias. Se ajoelhou e começou a suplicar: homem de Deus, tenha pena de mim. O rei pediu, suplicou para que você vá com ele, para que vá se apresentar perante ele. E naquele mesmo momento o Senhor falou a Elias: desça e não temas. Porque se não fosse isso, acho que Elias também iria dizer: se eu sou homem de Deus, caia o fogo de Deus e vos consuma. Elias, sendo um homem rústico, um homem rude, mas ele tinha a palavra do Senhor, começou a dizer aquilo para aqueles homens. E a partir daquele momento desceram e foram e encontraram aquele rei. E Elias disse as mesmas palavras: porquanto você consultou um Deus falso, assim vais morrer. Essa cama que você subiu doente, não vai descer dela saudável, vai morrer. Então, depois de um tempo, ou durante o percurso de Elias, o Senhor deu-lhe orientações para ir ungir um certo rei chamado Azael, acho que rei da Síria, uma coisa dessas, e um chamado Jeú, que poderia reinar sobre Israel, e para ungir Eliseu, nesse caso. Encontrou lá Eliseu, estava com uma junta de bois, a arar a terra, a organizar aquele lugar, e colocou o seu manto sobre Eliseu e começou a dizer aquelas palavras que o Senhor tinha para dizer. Porque o Senhor disse para que ele fosse ungir a Eliseu como profeta em seu lugar, como substituto. Então, depois de um tempo, depois desse percurso, segundo a história, Eliseu ficou com Elias durante 10 anos a aprender com seu mestre. Onde Elias ia, Eliseu seguia. Onde Elias ia, Eliseu estava lá. E depois chegou um momento que a palavra do Senhor veio para o Elias, o tisbita, nesse caso, o primeiro Elias, e disse que eu te tomarei. Segundo diz o livro de 2 de Reis, nesse caso. Talvez podemos abrir para poder acompanhar. Livro de 2 de Reis, capítulo 2, para quem tiver a Bíblia pode acompanhar. Começando do versículo 1. Diz aqui, como subtítulo vem: Elias é levado ao céu num carro de fogo. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias no redemoinho do céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel.
Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Porque Eliseu era um homem fiel ao seu mestre, nesse caso Elias. Onde Elias ia, ele queria seguir. Então, os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. Porque Eliseu era um homem também rude, rústico, um homem que não tinha muita paciência assim. Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica até aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da sua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica até aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa, e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para duas bandas, e passaram ambos em seco. Elias pegou a sua capa perante aquele rio Jordão, bateu, assim como aconteceu no Mar Vermelho, aconteceu também no rio Jordão. As águas se abriram de uma banda para outra banda, e assim passaram a seco. E sucedeu, pois, aqui versículo 9, e sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao seu no redemoinho. Aqui vem como subtítulo: Eliseu, o sucessor de Elias. Versículo 12. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, caros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E travando dos seus vestidos, os rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se para a borda do Jordão. Quando Elias subiu naquele redemoinho, naquela carruagem de fogo, ele deixou cair a sua capa. E naquele momento que Eliseu viu aquela visão, ele rasgou as suas vestes. Mas quando a capa de Elias caiu, pegou novamente aquela capa, nesse caso. 14. E tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda. E Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Amém. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Aqui já nós vemos a segunda manifestação do profeta Elias, o sucessor, o Eliseu. Mas veja um ponto: quando Elias se manifestou pela segunda vez, não teve o nome de Elias, mas era Eliseu. Mas o espírito que estava nele era o espírito de Elias, porque o Elias foi elevado naquela carruagem de fogo sem experimentar a morte. Quer dizer que o espírito dele permanecia. E quando ele deixou aquela capa, ele pegou, o Eliseu nesse caso, pegou aquela capa, e aqueles profetas, como aqui estávamos lendo, estavam ali do outro lado da banda do Jordão a assistir aquilo. Quando viram que Eliseu também bateu os rios, as águas do rio Jordão, e se abriram, quando Eliseu passou, se dobraram, se prostraram perante ele, e disseram: verdadeiramente o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Agora, quando se fala do espírito de Elias repousa sobre Eliseu, não está-se a dizer exatamente do espírito do homem, o homem assim como é a alma nesse caso, mas a unção que ele tinha, porque Elias foi um homem que foi inspirado por Deus, ele foi usado por Deus, porque não há nenhum homem que tem poder aqui na terra. Só você faz as coisas e os sinais através do Espírito de Deus, aquela unção que estava contigo.
Então, Elias estava ungido por um espírito. E aquela mesma unção que Elias tinha, passou para Eliseu, mas em dupla porção. Amém. Porque quando nós olhamos para a história de Eliseu, nós podemos ver que Deus operou vários sinais através dele do que operou com Eliseu, ou melhor, com Elias. E aquele povo, nesse momento, se prostrou e reconheceu que o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Amém. E a partir daquele momento, Eliseu se tornou o profeta mensageiro daquele momento. E aí Elias se manifestou pela segunda vez. Amém. E podemos ver que também Eliseu tinha mesmos comportamentos que Elias tinha. Mas os sinais e os milagres foram em dupla porção. Por exemplo, quando eles saíram daquele lugar, ou seja, eles estavam perto de Jericó. E naquele lugar a terra era estéril. Não havia muita produção e tudo mais. E as suas águas eram amargas. Então, aqueles disseram, porque quando um povo tinha alguém como profeta, eles consultavam. Profeta de Deus, homem de Deus. Tal coisa aconteceu, o que devemos fazer? Amém. Porque sabiam que ele era o ungido do Senhor. Amém. E Deus falava diretamente com ele. É assim que Deus sempre falou desde o princípio. Amém. Porque a palavra do Senhor não vem ao povo, mas vem ao profeta. Amém. É como, por exemplo, pegar uma energia de uma fonte. Nós não vamos pegar diretamente energia da fonte que sai, ou da EDM, não sei, Pacaura Bassa, e ligamos diretamente para as nossas casas. Certamente que não. Assim vai queimar todos os nossos equipamentos. Vai ser uma energia que a nossa casa não vai suportar. Por isso que aquela energia primeiro passa por uma estação, depois passa por uma subestação, depois passa para aqueles fios, depois geradores, não sei, e acaba alimentando aquelas casas. É desta forma que Deus faz. A palavra não sai dele diretamente para um povo. Por quê? Porque o povo não pode suportar ouvir a voz de Deus. Amém. Como aconteceu naquele dia, quando Moisés chamou o povo para ouvir a palavra de Deus. Em que eles viram ali fumaça, todas as coisas, ficaram trêmulos. E a partir daquele dia, Deus só falou através de um profeta. Por quê? Deus, na sua glória, o povo não pode suportar. Porque ele tem que separar um homem, um ungido dele. Quando se fala de ungido ou um profeta, não está a falar de profeta esses que nós encontramos nos nossos dias, que treinam para ser profeta. Não há coisa dessas na Bíblia. Você não pode treinar para ser profeta. Você nasce profeta. Se você não nasceu profeta, não pode inventar. Você não foi chamado, não inventa. Porque se você for profeta, ou treinar para ser profeta, você será um profeta sim, mas profeta do diabo. Porque tem esses profetas que acabam indo à Nigéria, indo a não sei aonde, levam ali, dormem no cemitério uma semana, depois chegam em Moçambique, fire! Dizem já são profetas. Começam a deixar pessoas cair, pensam que são profetas. E o único sinal é aquele mesmo, deixar pessoas cair. Demônio todos os dias. Demônios que não acabam. Eu começo a perguntar, tá bom, esse demônio que caiu hoje é de o quê? Bebida? Depois outro dia caiu. Esse demônio que caiu hoje é de o quê? Cobiça? Depois outro dia caiu outra coisa. Mas esse demônio que toda hora se manifesta é qual? Demônio só se sente à vontade onde se brinca com a palavra. Porque num sítio em que se prega a verdadeira palavra, demônio não fica a fazer espetáculo com as pessoas. Ele fica com receio, porque a palavra vem como espada e fogo e queima. Mas ali, fica ali, profeta, fire, fire, fire. Depois o diabo ali fica a zombar da cara daquelas pessoas. Parece que estão a receber alguma coisa, enquanto só estão a receber unção de demônios. Por isso que é importante que nós procuremos estar em ambientes que agradam a Deus. Nós não podemos dar lugar ao diabo. Epa, deixa lá só ir, ó, participar um culto dessa tal igreja de fire, fire. Você pode voltar morto dali. Você pode receber um espírito, e aquele espírito vai te consumir e te destruir. Podemos usar um exemplo do irmão que acabou indo nessa cruzada para ver esse tal Randy Roberts. E quando aquele irmão saiu dali, ficou com um peso no coração. Alguma coisa estava a pesar no coração dele. Dizia, eu me sinto mal, me sinto pesaroso, me sinto assim, há uma coisa estranha em mim. Por quê? Foi receber um espírito estranho naquele lugar. Porque, irmãos, se você conhece a verdade, não procure outra coisa. Porque fora da verdade só tem mentiras.
Não existe uma mais verdade do que a verdade. Ou é verdade, ou é mentira. Porque desde o momento em que você acrescenta alguma coisa, já estragou tudo. Desde o momento em que você diminui uma coisa, já estragou tudo. Porque a palavra de Deus é perfeita e não deve ser mudada. E se Deus enviou uma mensagem para você, é essa mensagem que você deve ouvir. Ah, não, chegou o pastor do Brasil, fulano, da igreja vai fazer um reavivamento, não sei o que é. Como é reavivamento? Deixa ela ir assistir. Vai morrer, cuidado. Porque o diabo está à procura daqueles que creem na verdade, para crerem numa mentira, engolirem um sapo, um veneno de heresia, para morrer espiritualmente. Por isso que nós devemos nos apartar dessas coisas. Selecionar que tipo de coisa nós vamos assistir ou ouvir. Porque o povo de Deus sempre foi um povo separado. Não é isso de misturas, cruzadas. Nós não precisamos de nenhuma cruzada. Nós já temos a palavra revelada, que irá nos levar para o arrebatamento. E, como eu estava dizendo aqui, o profeta Eliseu, ele foi chamado com aquela população, porque aquelas águas eram amargas, eram águas que não produziam, era uma terra que era estéril. E o profeta Eliseu disse para levar uma bandeja de sal e colocou naquela água, e aquela água ficou sã. A partir daquele momento a água ficou doce. E depois podemos também ver aquela história, depois desse acontecimento, quando Eliseu foi a caminho de Betel, estava a caminhar ali, tudo mais, e apareceram umas crianças, umas 42 crianças, começaram a zombar de Eliseu. Diziam, sobe calvo. Do tipo, assim como Elias subiu, sobe lá também. Começaram a zombar. Quando falaram sobe calvo é calvície, né? Parece que Eliseu era careca ou tinha calvície. Então aquelas pessoas começaram a zombar, aquelas crianças nesse caso, começaram a zombar Eliseu. E Eliseu, sendo um homem que era de pouca paciência, como mostrou-se aqui, através dessas escrituras, ele ficou indignado com aquelas crianças e amaldiçoou naquele momento. E a partir daquele dia, ou naquele momento que ele amaldiçoou aquelas 42 crianças, apareceram 2 ursas e acabaram despedaçando aquelas crianças por causa daquela indisciplina. E podemos também olhar um exemplo que o Senhor operou através do profeta Eliseu, em que tinha uma viúva, uma mulher que tinha um marido, e esse marido tinha uma certa dívida, mas quando morreu, já não poderia pagar. Então o que aconteceu? Aqueles credores foram para lá e ameaçaram levar os seus 2 filhos, ou queriam levar os seus 2 filhos para poder ser servos ou escravos daqueles credores. Então aquela viúva procurou aquele profeta Eliseu e pediu ajuda nesse caso. Então Eliseu, naquele momento, quando aquela mulher foi lhe procurar, disse: "O que tenho eu contigo? O que tenho a ver contigo?" Porque ele era um homem difícil. Mas depois se acalmou e disse: "O que é que você tem em casa?" Ela disse: "Tenho uma botija de azeite." E ele disse: "Reúna todas as botijas dos teus vizinhos e daquelas pessoas que você conhece, da tua vizinhança, coloque na tua casa." Ela reuniu aquelas botijas, colocou na casa dela. E naquela botija de azeite que ela tinha, o profeta Eliseu disse: "Separa e coloque num canto." E colocou aquelas outras botijas num certo canto, e ela com seus filhos naquela casa fecharam a porta. E o profeta Eliseu acabou instruindo que os filhos deveriam trazer aquela botija, e ela deveria pegar aquela botija que tinha azeite e encher naquela que era vazia. Encheu todas aquelas botijas, até que pediu mais, tipo, tragam mais uma. Já não tinha mais nenhuma. Mas se ela tivesse mais botijas, nesse caso, poderia encher, porque era a palavra do Senhor. Porque Deus, quando diz uma coisa não vai acabar, não vai acabar. É isso que aconteceu. E aquela mulher, nesse caso, apresentou aquilo para o profeta Eliseu. E Eliseu disse: "Pegue essas botijas que você encheu, vá vender e o dinheiro paga a tua dívida. E o resto usa para ti." É o que aconteceu. E a dívida foi paga, o resto foi uso para a família. E podemos ver também aquele exemplo daquela mulher sunamita, que ela viu nesse caso o profeta Eliseu passando e reconheceu que aquele era o homem de Deus. Então disse para o seu marido: "Vamos fazer uma beneficência para ele." Construíram uma cabana,
naquele quintal deles e convidaram o profeta Eliseu para poder viver naquele lugar. Então, toda a beneficência, todo o pão que Eliseu era dado, ele começou a pensar, mas o que é que eu posso fazer para essa senhora que tem me ajudado, tem me feito tanta bonança, tanta beneficência, conversando ali com seu servo, seu discípulo, Geazi. Então, Geazi disse que ele é uma mulher velha. Aliás, ele é uma mulher e seu marido já está velho e ela não tem filho. Então, Eliseu aproximou para aquela mulher e disse: nesse tempo de vida você terá um filho. Ele olhou para o marido e disse: mas esse velho mesmo? Como é que eu vou ter filho com esse velho? Você está me enganar. Falou isso. É como diz as escrituras. Por que você quer me enganar? E Eliseu disse: na verdade é isso que vai acontecer. Daqui a um ano você vai ter filho. É o que aconteceu. Depois de um ano, aquele marido velho, não sei que vigor teve, se foi restaurado, alguma força, não sei como aconteceu, mas teve filho. Aquilo foi um milagre que aconteceu naqueles dias. E depois que aquilo aconteceu, aquele filho daquela mulher sunamita acabou adoecendo. Ficou com uma certa dor de cabeça e morreu. Depois foi para o profeta Eliseu: eu não tinha filho, você me prometeu filho, veio me enganar, assim meu filho já morreu. Eu não disse que você estava a me enganar. E naquele momento, Eliseu foi e orou e ressuscitou aquela criança. Podemos ver que o Elias, o tisbita, ressuscitou uma criança também. E a mesma unção, no Eliseu nesse caso, também ressuscitou uma criança, ou uma pessoa. E esse foi um dos sinais que aconteceu no ministério do profeta Eliseu. E várias outras coisas. Podemos olhar para aquele exemplo daquela panela que acabaram reunindo aqueles ingredientes. Depois do momento que provaram, eles ficaram assustados. Disseram: tem morte na panela. Essa panela tem veneno. Essa comida não é boa. Talvez era uma comida que amargava, alguma coisa dessas. Então, o profeta Eliseu pegou uma farinha e colocou naquela panela. E a partir daquele momento, a panela ficou restaurada. A comida passou a ser boa. Já não havia morte na panela. E depois desse caso, ou desse evento, também aconteceu um outro evento com o profeta Eliseu, em que, através de 20 pães, alimentou 100 homens. E depois os pães restaram. Ele ordenou para alguém: sirva esses 20 pães para esses 100 homens. Aquele começou a debater: mas como é que esses 20 pães vão chegar para esses 100 homens? Ele disse: sirva somente, porque assim diz o Senhor. Amém. É o que aconteceu. Serviram aqueles pães e restaram. Os 100 homens comeram e os pães restaram, sobejaram. É o que aconteceu. E podemos olhar para outro exemplo também, que Deus operou na vida do Eliseu, que muitos conhecem esse exemplo, dessa história, daquele general chamado Naamã, se eu não estou errado, aquele chefe de exército. Ele tinha lepra. Era um chefe de exército do rei da Síria. Ele tinha lepra. E consultou Eliseu. E Eliseu deu ordenança. Disse: vá para o rio Jordão e mergulha 7 vezes. E o rei, e aquele chefe de exército, Naamã, começou a ver: está bom, existem águas melhores. Porque naquele tempo, o rio Jordão era um rio talvez com águas paradas, não sei, mas era um rio que talvez tinha muito matope, talvez podemos considerar como, por exemplo, aí na brisa, tinha lodo. E ele, sendo um general, sendo um chefe de exército, começou a ver: mas esse homem de Deus mesmo, tá bom, eu, chefe de exército, ir mergulhar no lodo, ir na brisa, mergulhar naquela água, eu, presidente, ir batizar nas águas da brisa. Esse profeta não está bom. Esse pastor está a confundir. Mas Deus queria mostrar, ou seja, queria que aquele homem se humilhasse. Amém. E ele disse: mas porventura não tem águas melhores ali e ali? E na verdade tinha águas melhores que o rio Jordão. Mas Deus queria que ele fosse mergulhar naquele rio mesmo. Amém. E veja só, não era aquele rio que curava, mas era a palavra de Deus. Amém. Porque se você estiver doente e Deus disser: pegue essa areia e coma e ficarás são, você não deve discutir com Deus. Pega a areia e coma e ponto final. É assim que vai acontecer. Porque
Deus é um Deus que age de maneiras que o homem não pode perceber. Age de maneiras que o homem pensa que é impossível. Como é que você pode imaginar um homem leproso chegar no rio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ficar são. Ele não poderia mergulhar somente uma vez? Poderia, se Deus assim dissesse. Mas Deus disse, mergulhe 7 vezes. Por isso que é importante obedecer a palavra do Senhor. Porque fora da palavra do Senhor, você só encontra morte. Porque às vezes as pessoas veem, talvez eu ocultar essa parte, ele talvez não queria dizer isso. Talvez não era o Rio Jordão somente. Eu posso ir mergulhar. Talvez podemos ver que ele tentou mergulhar em um outro rio. Chegou lá, não deu certo. Foi para outro rio, mergulhou, não deu certo. Chegou no Jordão, mergulhou e deu certo. Porque era a palavra de Deus. E a palavra de Deus, por mais que seja tão simples, obedeça. Porque pode custar a tua vida se você não obedecer. Lembra da mulher de Ló? Será que se eu olhar para trás, acompanhar a cidade a ser destruída é alguma coisa? Acho que aquele anjo estava a exagerar. Acho que Deus não vai me condenar por causa disso. Porque Deus já falou para o meu marido que devemos sair da cidade. Então não seria mal eu olhar para trás. Ela olhou para trás e não foi perdoada. Morreu sem misericórdia. Naquele momento ficou uma estátua de sal. Por isso que é importante obedecer taxativamente a palavra de Deus. Porque desde o momento em que nós deixamos algum ponto e começamos a arrazoar, não, talvez Deus, como é um Deus bom, eu já criei na mensagem dele. Ele enviou a mensagem através do mensageiro, eu já criei. Praticamente eu estou dentro da arca. Cuidado, essa arca não é uma arca física, é uma arca espiritual. E você brincar mal vai ficar no arrebatamento. E podemos ver várias coisas que aconteceram com o profeta Eliseu. Podemos ver aquele exemplo daquele dia em que estavam a fazer um certo trabalho com machado ali a cortar árvore. Todos ali estavam a trabalhar, a fazer alguma certa obra. E tinha alguém, talvez estava com muita força, tentou bater aquela árvore e aquele machado caiu no rio, numa certa água. E sabe, machado é algo, aquela parte de ferro é pesada, não flutua na água. Então aquilo acabou indo embora. Ou seja, foi para baixo. Aqueles não puderam ver, não tinham como procurar. Talvez era uma água escura, que não poderiam ver o que está debaixo. E aquele ficou alarmado. Meu Deus, aquilo era emprestado. O que eu vou fazer? É o que a Bíblia diz. Ele tinha emprestado aquele machado, começou a organizar aquela coisa, a bater aquela árvore, a cortar aquela árvore. Então, o profeta Eliseu, procuraram o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu pegou um pedaço de pau nesse caso, pegou e colocou na água. Depois aquele machado começou a flutuar. Ficou em cima, como se fosse uma madeira, como se fosse um pequeno barco. Quem poderia imaginar? Deus é um Deus de milagres. Deus das causas impossíveis. O mesmo Deus de Elias é o mesmo Deus que enviou esta mensagem para nós. Ele está aqui para operar os mesmos sinais. É só você crer. Ele procura um homem, coloca-o sendo um homem humilde, para que ele possa operar através dele. Não um homem que vai duvidar. Mas Deus, como é que eu vou mesmo colocar mesmo um pau, depois um machado lá embaixo começar a flutuar? Eliseu não começou a refletir. Ele fez a palavra do Senhor e aquilo aconteceu. E estamos a falar da segunda manifestação de Elias. E o que aconteceu? Vários sinais. Esses só são resumos das coisas que Deus fez através de Eliseu. Podemos ver vários exemplos daquele rei da Síria que tentava colocar Israel em emboscada. E sempre que ele fazia um plano, dava errado. Até ele começava a pensar, mas tá bom, será que não tem um infiltrado aqui que está a dar meus planos para aquele de Israel? Talvez ele começou a tentar umas táticas diferentes. Mas sempre que ele tentava dar uma emboscada, era descoberto. E aquelas pessoas começaram a dizer, não tem nenhum infiltrado. Só que lá, em Samaria, lá naquele lugar, tem um profeta de Deus. Que sempre que você faz um plano, ele já sabe. Ele informa o rei. Você pode tentar vir de trás, da frente, de baixo. Já vão te descobrir. Porque Deus já sabe de todos os planos do homem. Você pode começar a pensar, vou fazer um plano, começar a escrever isso, aquilo. Antes de você escrever, Deus já sabe teu plano. Então,
Eliseu já sabia de todas as coisas naquele dia. E entregava ao rei. E aqueles tempos sempre estavam em vantagem. Então aquele rei da Síria, disse, tá bom, esse profeta é qual? Eu tenho que encontrar esse profeta. Quando eu matar esse profeta, talvez meus problemas vão ser solucionados. Então saiu lá com seu exército em busca de Eliseu. Eliseu estava numa cabana ou numa casa deles, em que indicaram que aquele sítio vive Eliseu. E chegou ali, naquele lugar, talvez Eliseu espreitou fora e falou, não vale a pena. Tinha lá o seu servo Geazi. Olhou e disse, já morremos aqui, não há maneira. E Eliseu ficou ali bem tranquilo. Talvez Geazi começou a se perguntar, mas você não fica preocupado? Vê lá esses homens todos que estão à tua procura. Ele disse, não temas. Maior é aquele que está do nosso lado do que está do lado deles. Ele começou a ver, mas como assim? Como assim maior é aquele que está do nosso lado? Somos dois só. E ele orou para Deus para abrir olhos espirituais naquele dia, naquele momento. E quando ele abriu os olhos, começou a ver que tinham lá anjos, vários anjos ali. Eles estavam num monte, sei lá, à espera talvez de um sinal, de um comando de Deus. Qualquer coisa que aquele exército tentasse fazer, Deus iria dar ordem aos seus anjos, iriam destruir aqueles exércitos. Porque um anjo só pode acabar com o exército inteiro da Rússia, pode acabar com o exército inteiro dos Estados Unidos. Não há limites para um anjo, porque ele excede em força e poder. Então, desde aquele momento que Geazi viu aquilo, ele ficou sossegado também, tranquilo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. É dessa forma que tem acontecido. Nós podemos não ver com os nossos olhos físicos, mas existem anjos que estão ao redor de nós, nos protegendo de todos os males que o inimigo tenta fazer contra nós. E quando se fala de anjos, não quer dizer que Deus é limitado, que Ele não pode ir lá e te proteger. Não. Deus, sendo um rei, sendo um poderoso, Ele também tem seus servos. Ele manda, vá, acampe ao redor daquela casa. Vá, acampe ao redor desta casa. Irmãos, você pode estar num lugar infestado de cobras, mas se Deus protege a tua casa, nenhuma cobra vai entrar. Podemos ver esse exemplo em casa do irmão Ismael. Aquela casa foi consagrada. Através daquele dia, o pastor estava ali, orou-se e entregou a casa nas mãos de Deus. Depois de um tempo, só ouvia, vizinho tal matou cobra, vizinho tal matou cobra, aquele matou cobra, e o próprio irmão Ismael ia ajudar a matar outras cobras. Mas em casa dele nunca chegou nem sequer uma cobra. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Louvado seja o Senhor. Então, foi isso que aconteceu. Chegou aquele exército para aquele lugar, nesse caso. Então, bateram a porta. Com licença, estamos à procura de Eliseu. E naquele momento, quando Eliseu orou, aqueles olhos daqueles homens ficaram cegados. Praticamente já, se eles conheciam a cara de Eliseu, já não conheciam a partir daquele momento. Chegaram. Talvez ali, se não houvesse aquela cegueira, só iam abrir a porta, matavam Eliseu. Abriram a porta, talvez ali bem furiosos, bem preparados. Preparem-se. Abriram a porta. Então, desculpa, sim. Queremos saber onde é que vive um tal chamado Eliseu. Então, Eliseu, tá bem. Venha, vou vos mostrar. Sim, vamos acompanhar. Vamos acompanhar até onde ele vive. Sim. Levou-lhes, começou a lhes acompanhar. Aleluia. E chegou num certo sítio, em que naquele sítio tinha o exército de Israel. Amém. Depois abriram-se os olhos. Depois aqueles viram, já estamos mortos aqui. Amém. Então, aquele rei perguntou para Eliseu, posso ferir? Ferir-lhes rei? Como assim diz a Bíblia? Posso lhes ferir? Como é que você vai ferir aqueles que você levou como prisioneiro? Eles já são teus prisioneiros nesse momento. Por que você vai lhes ferir? Antes, faça um banquete com eles. É o que aconteceu. Fizeram um banquete, sentaram ali, começaram a comer uma refeição. Sim. Talvez ficaram com medo ali. As comidas não entrou naquele dia. Como é que comida vai entrar? Você sabendo que eu tenho meu inimigo aqui, que tem uma arma e queria me matar. Você ali, tentando comer, nem se for carne, frango, não vai entrar. Eles ficaram ali, talvez comendo.
esses aqui já estão a matar, elas estão a alimentar, depois vão nos matar. Mas não é isso que aconteceu. Eles foram embora. Acabaram vivendo. E depois de um certo tempo, aqueles mesmos ingratos que são, começaram a fazer plano de novo para cercar aquela cidade chamada Samaria. Então cercaram aquela cidade. Tinha lá o Eliseu. E aquele rei ficou muito furioso com Eliseu. Tá bom, você levou aquelas pessoas, já poderíamos lhes matar. Mas você, em vez de nos dar autoridade para nos matar, deu-lhes nossa comida e agora eles já estão à procura de nós. Então, Eliseu ficou ali à vontade e naquele momento, foi um tempo que havia muita fome naquele sítio. Se formos a ler a Bíblia ou ler essa parte, vamos ver que havia extrema fome. Por quê? Porque o exército do inimigo sitiou aquela cidade. E ficaram com fome de tal maneira que até foram negociando. Chegava alguém, como diz a Bíblia, tá bom, nós estamos mal. Vamos negociar. Vamos comer teu filho, depois vamos comer meu filho. Tá bom. Fizeram um plano, comeram o filho daquele, assaram, não sei, fizeram o quê? Se alimentaram. Quando chegaram a vez daquele, não, já estava proibido com o filho. E assim, sucessivamente. Comida acabou, acabaram comendo-se entre eles, ficaram canibais naquele momento. Era um momento de extrema fome. Então, chegou um momento, talvez que eles já não tinham esperança. Eliseu talvez saiu ali a assobiar à vontade, a ver aquela situação. E disse, amanhã, nesse período, essa farinha que você não está conseguindo encontrar, talvez estará um copo a 2 meticais. Vai ter em abundância. Talvez ali o rei começou a ouvir e tinha aquele chefe de exército. Você está falando que nem se Deus abrir as janelas do céu e derramar bênção, isso nunca pode acontecer. Você vai ver, mas não vai comer. Ele começou a ver. Vês, naquele dia tinha feito umas 50 flexões. Mas eu vou ver e não comer como? Quem é que está aqui que pode parar de mim? Talvez ele começou a razoar. Tipo, não, eu vou comer. Eu hei de ver e comer. Porque não tem ninguém que para diante de mim. Eu sou um boss. Quando eu falo para parar, todo mundo para. Naquele mesmo dia, ou seja, no dia seguinte, houve aquilo que aconteceu. Veja só como Deus agiu. Lá fora, tinham aqueles que eram leprosos, certos leprosos em si. E, talvez eles, como não tinham esperança, começaram a andar. Vamos para o acampamento dos inimigos. Epa, talvez nos entregarmos, eles nos matarem. Estamos cansados com essa lepra. Naquele momento que aqueles iam andando, aqueles lá que estavam acampados naquele certo lugar, começaram a ouvir, parece que são muitas pessoas a caminho daquele lugar. Tipo um exército inteiro. Vieram 2 pessoas a andar, começaram a ouvir cavalos. Ei, não vale a pena, vamos fugir daqui. Saíram a correr e deixaram as suas coisas. Quando aqueles chegaram, está bom, esse não é o acampamento do inimigo? Como é que eles não estão? Então encontraram ali farinha, todas as coisas em abundância. Então disseram, opa, não é bom nós comermos sem informar os outros. Então foram para lá, informaram os outros. E aqueles foram, buscaram, começaram a recolher, colocaram lá fora da porta, né, da cidade nesse caso. Era tanta farinha, tanta coisa, que já não tinha espaço até para entrar. Então, naquele dia, chegou ali aquele chefe do exército, que disse que eu hei de ver, ou melhor, que Eliseu disse que ele verá e não comerá. Então ele começou a ver, ok, Deus derramou a bênção, tá bom, estava errado, estava equivocado, ok. Ele já pensou assim, aquilo que Eliseu disse era verdade, ok. Agora está ali, o que é que ele foi fazer? Foi lá, parou na porta para organizar a população. Ei, calma. Parou ali, talvez manter a ordem, um de cada vez. A população não queria saber disso. Todos foram ali, empurraram, começaram a pisar ele. Naquele dia ele morreu, viu com os olhos, mas não comeu. É o que aconteceu. Porque a palavra de Deus nunca falha. Ok, estamos a falar das 5 manifestações de Elias para correr contra o tempo. Então, veja só. Essa história que nós estamos a ler, ou que nós lemos, ou que nós estamos a abordar, é algo que aconteceu há centenas de anos atrás. Mas centenas de anos depois, Deus levantou um profeta chamado
Malaquias. Já houve a primeira manifestação de Elias e houve a segunda manifestação de Elias. Mas em Malaquias, no versículo 4, ou capítulo 4, que nós estávamos a ler, diz: eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Talvez você pode ver, mas aqui, talvez Malaquias ficou um pouco equivocado. Elias já veio, depois já veio Eliseu também. Agora esse Elias que virá antes do dia grande e terrível do Senhor, quem é? O que é que vai acontecer? Será que não falhou? E esse versículo é o versículo mais detestado com as denominações. Porque eles vêm e não têm revelação. Mas esse Elias é qual? Outros até para tapar a vergonha dizem: não, esse Elias é Jesus. Misericórdia. Como é que Elias vai ser Jesus? Elias é Elias. Jesus é Jesus. Podemos ler novamente essa escritura. Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4, versículo 5 e 6 somente. Diz: eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Amém. Quando se fala do dia grande e terrível do Senhor, é exatamente o tempo do fim, o fim do mundo. Aquele dia, como diz aqui no versículo 1, que vem ardendo como forno. O tempo em que o mundo irá ser assolado. Diz: eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Talvez escrever aqui. Pais aos filhos. Filhos aos pais. Agora, quando se fala de pais aos filhos, não está-se a dizer pegar, talvez, irmão João para se reconciliar com Videira. Não está-se a dizer isso. Não está-se a dizer pegar irmão Ismael e reconciliar-se com Gabriel. Não é desta maneira. Não é pegar o coração de alguém. Pai, aqui está teu filho. Reconcilia-se lá com ele. Não pode haver discussão. Você deve se amar e tudo mais. Não é desta maneira. Porque quando a Bíblia diz que converterá o coração dos pais aos filhos, quando se fala dos pais aos filhos, esse evento significa preparação. Amém. Preparação. E a conversão do coração dos filhos aos pais significa restauração. Amém. Quando se fala de pais, está-se a falar exatamente dos pais primitivos, os apóstolos. Posso colocar aqui 12 apóstolos. Esse 12º não é Judas, é Paulo. Amém. Judas não era nosso pai, é filho do diabo. Amém. E os filhos somos nós. Amém. Aqui quando se fala exatamente dos filhos, está-se a falar de nós. E os pais, os apóstolos. Agora, quando se fala dos apóstolos, não exatamente o coração que eles tinham ou a doutrina deles. Quando se fala dos apóstolos, os apóstolos não seguiam uma doutrina de um homem, mas era a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Era a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Eles foram homens selecionados. Deus selecionou 12. Depois Judas acabou se desviando. E para trocar aquele lugar, ou para substituir aquele lugar, para serem ainda 12, Deus levantou Paulo. Então, da mesma forma que aconteceu lá, quando estás a falar aqui de pais aos filhos, a Bíblia diz que eis que vos envio o profeta Elias. Ele é que irá converter o coração dos pais aos filhos. E também o mesmo Espírito, a mesma unção, irá ser usada para converter o coração dos filhos aos pais.
Essa primeira parte é para preparação e essa segunda parte é para restauração. Agora, o que é que a Bíblia diz sobre estes ministérios? Sobre o Elias que irá cumprir a primeira parte. Porque aqui está-se a falar de duas partes. A primeira parte que é preparação e restauração. Você não pode restaurar algo que não foi preparado. Você não pode reconstruir algo que não foi construído. Se você reconstrói, é porque foi destruído e você está a tentar voltar a fazer a mesma forma que tinha no princípio. Então, quando a Bíblia fala da preparação e restauração, quer dizer que a mesma fé que os pais tinham é a mesma fé que os filhos devem ter. O nosso coração deve estar convertido à fé dos pais. Porque quando Jesus vier, Ele não quer encontrar nova coisa. Ele quer encontrar o evangelho antigo. Aquela fé que Ele deixou na era primitiva. É o que Ele quer encontrar. Porque se Ele encontrar qualquer outra coisa, não é o que vai levar. Podemos abrir o livro de Lucas, capítulo 1, para podermos ver este Elias. Quem é, afinal? São Lucas, capítulo 1. Vou tentar correr para ganhar tempo. Ok? Aqui era o anúncio do nascimento de João, em que o anjo Gabriel apareceu para Zacarias, seu pai. Começando do versículo 13. São Lucas, capítulo 1, versículo 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. 17. E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar, como eu estava a dizer aqui, significa preparação, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Aqui diz: irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos. Mas veja um ponto. A Bíblia não diz que João Batista iria converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Porque ele não viria preparar e restaurar ao mesmo tempo. Não. Por quê? Porque João Batista, ponto 1, ele pregou somente por 6 meses. Desde que apareceu para aquelas pessoas a batizar no deserto. Ele teve um ministério apenas de 6 meses. Quando Jesus chegou, é que o seu ministério começou a cessar. Depois do batismo. Depois de que Jesus batizou, ou foi batizado, depois foi para o deserto e começou a fazer discípulos. É aí que o ministério de João começou a cessar. Porque ele já tinha cumprido a missão. Porque ele estava a preparar o povo para receber o Messias. Ele estava a converter o coração dos pais. O Pedro, o João. Ele pregou aquela mensagem que era a mensagem do arrependimento. E aqueles que criam nele, certamente iriam crer no Messias. Porque aquele que não creu em João Batista, não creu em Jesus Cristo. Porque se você rejeita algo que Deus envia numa primeira fase, e através daquela fase vai enviar uma outra coisa, se você rejeita a primeira fase, você não vai ver a segunda fase. Você tem que primeiro crer no primeiro e depois vai crer no segundo. Você não vai no segundo para depois crer no primeiro. Então, João Batista apareceu lá, começou a pregar o batismo do arrependimento para aquelas pessoas. E ele estava ungido pelo espírito de Elias. E veja só, o nome dele não foi chamado de Elias, foi chamado de João, o Batista. Quando se fala de João Batista, não quer dizer que o nome dele, se existisse bem, seria João Batista. Não. Esse Batista significa aquele que batiza, um batizador, praticamente. Porque nome, quando se fala de nomes que eles tinham lá, era, por exemplo, João Bar Zacarias. Quer dizer, João, filho de Zacarias. É isso que acontecia.
Por exemplo, podemos ver aquele exemplo que o Senhor apareceu para Simão Pedro e disse: Simão Bar-Jonas, quer dizer, Simão filho de Jonas. Então, o nome de João não era João Batista, não. Ele era João, filho de Zacarias. Mas era considerado o Batista porque ele era batizador. Ele começou a batizar. Ele estava ungido, como aqui a Bíblia diz, no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos. Podemos abrir também o livro de Mateus 11. Mateus capítulo 11. Ver o que o Senhor disse sobre João. Podemos começar aqui no versículo 7. Mateus capítulo 11, versículo 7. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo que preparará diante de ti o caminho. Esta escritura está no Malaquias 3:1. Talvez podemos abrir ou podem ficar nessa escritura ou abrir, depende. Malaquias capítulo 3, versículo 1. Só para fazer conexão. Vem o anúncio da vinda do Senhor, precedido pelo seu anjo. Eis que eu vos envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. E aqui em Mateus 11, o Senhor exatamente estava a citar essa escritura de Malaquias 3, 1. Porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. É verdade, vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista, até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. 13. Porque todos os profetas da lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E João Batista veio e cumpriu a primeira fase do ministério do profeta Elias, profetizado pelo profeta Malaquias, que é de converter o coração dos pais aos filhos. Mas faltava a conversão do coração dos filhos aos pais, que é a restauração. Depois do Senhor falar sobre João Batista, depois dele ter falado para aquela prostituta chamada Herodias, que não era lícito que ela estivesse com Herodes, depois de um tempo ele foi colocado em cárcere, foi colocado numa prisão, João Batista. E depois de ser colocado naquela prisão, foi morto, foi decapitado. Depois que ele foi decapitado, como nós sabemos que o espírito não morre, o espírito de Elias ainda permaneceu vivo. E em Mateus 17, aqui vem aqui como subtítulo a transfiguração, mas talvez para poupar tempo. Aconteceu que Jesus subiu a um certo monte com Pedro, Tiago e João, e quando chegou lá, ele transfigurou-se. As suas vestes ficaram brancas como a neve. Ele ficou ali naquela característica gloriosa, com aquela glória toda, aquele brilho. E quando aconteceu aquilo, quando ele foi transfigurado, apareceu Moisés e Elias naquele monte. E quando Pedro viu, ficou ali temeroso, disse: Senhor, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tabernáculos, um para Moisés, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Então, depois de um tempo, quando desceram do monte, eles começaram a se recordar das escrituras. Tá bom, nós vimos Elias. Sim, as escrituras ou os escribas dizem que Elias tem que vir primeiro. Agora, nós estamos a ver aqui Messias. Agora, onde é que está esse Elias então? Porque os próprios discípulos não tinham reconhecido que João Batista era Elias.
Porque até o próprio João Batista negou quando foi questionado. Quando foi questionado e interrogado com os fariseus. Quem és tu? És tu o Cristo? Ele disse, não, não sou. És tu um dos profetas? Ou és Elias? Ele disse, não, eu não sou. Negou tudo. Depois o que disse? Eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Agora, um ponto importante que tem que se frisar. Eles não poderiam crer que João Batista era Elias através do seu nome, mas através do seu ministério. Porque quando olhamos para o Antigo Testamento, olhamos para as profecias que foram dadas através de João, ou para João, ou acerca de João, nós só vamos olhar em 3 pontos ou 2 pontos, que é em Isaías, acho que 40, se não estou em erro, que fala essa profecia. Voz do que clama no deserto. Não fala nome. E mesmo para o Senhor Jesus Cristo, apenas fala de alguém que iria nascer de uma virgem. Era um menino que será chamado Emanuel, Deus conosco. Mas o nome do Senhor não foi chamado Emanuel, para não ver. Foi chamado de Jesus. Mas ele era Emanuel, que significa Deus conosco. Talvez alguém poderia dizer, não, eu creio no Messias sim, mas não é você. Mostra lá teu nome. Mostra lá teu nome na Bíblia, como alguns começam a fazer o dia de hoje. Tá bom, mostra lá o nome desse tal que você sabe dizer aqui na Bíblia. Se fosse assim, então não haveria necessidade de você crer. Ou seja, ter fé para crer. Automaticamente você só iria procurar nomes. Vamos supor que aparecesse. E o Messias será chamado Jesus. Automaticamente, os pais, ou seja, as mães que estivessem grávidas, iriam querer colocar o nome dos seus filhos de Jesus. Iriam ter lá, talvez, não sei, milhões de Jesus. Talvez um desses vai ser o Messias. E o que ia acontecer? Outro ia chegar, não, eu sou Jesus. Está aqui. A Bíblia falou que eu viria. Então, vocês devem me seguir. E muitos iriam ser enganados através disso. Por isso que a Bíblia não fala de nomes, mas fala de ministério. Quando se fala do ministério do profeta Elias, não virá que o Elias será chamado de tal fulano, ou o profeta será chamado de Elias. Não é dessa forma. Porque Elias em João Batista não foi chamado de Elias, foi chamado de João Batista. Era João Batista sob a unção de Elias. E quando desceram aqui, os discípulos perguntaram, aqui no versículo 10, neste versículo 17, ou capítulo 17, e os seus discípulos o interrogaram, dizendo, nós estamos a ver aqui Elias, nós já estamos a ver Cristo. Como é que nós estamos a receber Cristo antes de Elias? Como é que cremos que esse é Messias depois é que vimos Elias? Afinal, não era para ele vir primeiro? Começaram a se interrogar. Então, diz, os seus discípulos o interrogaram, dizendo, por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Eles começaram a ver, mas nós já vimos Elias primeiro. Primeiro vimos Messias, depois estamos a ver Elias. Será que os escribas se contradizeram? Será que houve um equívoco na escritura? Por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse, calma, é verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Jesus estava dizendo do futuro, não do presente, mas do futuro. Mas sabendo que eles também não tinham reconhecido o Elias, que era João Batista, porque eles ficaram indignados. Mas como é que estamos a receber Messias depois é que vemos Elias? Porque eles não tinham reconhecido ainda que João Batista era Elias também. Então Jesus Cristo disse, Elias virá primeiro, no futuro, e restaurará todas as coisas. Depois diz aqui no versículo 12, mas digo-vos, prestem atenção, vocês ficaram atrapalhados um pouco. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falaram de João Batista. Nessa segunda parte, outros pegam e dizem, não, aqui quando Jesus estava a falar de Elias virá primeiro, não sei o que, estava a falar de João Batista. Então Jesus tinha problema com gramática. Porque não faz sentido você dizer algo do futuro enquanto já está no passado. Não é isso que aconteceu. Jesus estava a dizer do futuro, porque o futuro ainda estava por vir. Ainda tinha a conversão do coração dos filhos aos pais, que é a restauração. E
o Senhor disse que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que o Elias que viria preparar, ele já veio. E vocês não lhe reconheceram. Mas vocês creram na mensagem dele. Mas vocês não sabiam que ele era o Elias. Porque o povo tinha João Batista como profeta. Mas não sabiam que unção ele carregava. Então Jesus disse que Elias virá primeiro. Ele apontou para o futuro. Estamos a falar das 5 manifestações de Elias. Já falamos de 3. Elias o Tisbita, Eliseu e João Batista. Agora falta do Elias, que viria no tempo do fim para restaurar o coração dos filhos, ou para converter o coração dos filhos aos seus pais. Podemos abrir aqui o livro de Atos, capítulo 3, que lemos no princípio também. Atos, capítulo 3, versículo 19 até 21. Diz assim, Atos capítulo 3, versículo 19 até 21. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. E envie, prestem atenção, e envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual quem? Jesus. O qual convém que o seu contenha. Quando falamos de conter, é tipo guardar, manter. Quando fala-se de conter a ira, é você guardar, você não se irar naquele momento. Conter os ânimos, conter a alegria, é você não mostrar aquilo naquele momento. Então, o qual convém que o seu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. A Bíblia aqui nos diz claramente, através desse livro de Atos, que Jesus Cristo não viria à Terra novamente antes que houvesse os tempos da restauração de tudo. Porque se não houvesse os tempos da restauração de tudo, Jesus só iria ferir a Terra com maldição. Porque diz o livro de Malaquias 4, se ele não enviasse o profeta Elias, se ele não enviar o profeta Elias, ele iria ferir toda a terra com maldição, porque ninguém estaria a seguir a verdade. Se não houvesse a restauração, todos estariam a seguir mentiras. Estariam nas igrejas, iria haver multiplicação, iriam ter crentes, muitos membros, mas aquilo só seria lixo, para Jesus só chegar queimar. Mas tinha que haver o tempo da restauração, em que Deus tinha que enviar uma mensagem para percursar a sua segunda vinda. Por quê? Antes de Jesus vir, antes da vinda do Messias, sempre vem Elias que antecede, como percursor. E talvez como um ponto. A Bíblia diz, ou as Escrituras mostram, que Jesus Cristo virá 3 vezes. 3 vindas de Jesus Cristo, posso assim dizer. A primeira vinda já aconteceu, que veio e nos salvou. Quem preparou foi Elias. A segunda vinda irá acontecer. Quem preparou foi Elias. Mas, para aqueles que já estão familiarizados com a mensagem, sabem que os judeus irão receber a palavra também, no tempo do fim. E quem é que irá pregar para eles? Moisés e Elias. Porque depois de haver aquela pregação, Jesus Cristo também irá se manifestar a eles. Veja só. Primeira vez, Elias preparou a primeira vinda de Cristo. Depois veio o Elias que preparou a segunda vinda de Jesus. E virá outro Elias também que irá preparar a terceira vinda de Jesus Cristo. Quando se fala de segunda vinda, não está a falar uma vinda mesmo física de vir aqui na terra sentar. Não. É uma vinda secreta. Será o arrebatamento. É onde muitos irão ser passados por alto. Não. Eu achei que isso iria acontecer depois do arrebatamento. Eu achei que Jesus primeiro iria vir, não sei o que é. Talvez uma voz irá dizer, o arrebatamento já aconteceu e você ficou naquele momento. Então, aqui já mostra que antes que Jesus Cristo fosse enviado novamente à Terra, ou antes que acontecesse a segunda vinda ou a outra vinda, primeiro tinha que haver os tempos da restauração de tudo. E Jesus disse em Mateus 17 que Elias virá primeiro e restaurará
todas as coisas. Veja só, quando a Bíblia fala do João Batista em Malaquias 3, fala que ele é o anjo que preparará o caminho do Senhor. Então, ele foi mais do que um profeta, ungido pelo espírito do profeta Elias, mas também considerado como um anjo, um mensageiro. Podemos abrir o livro de Apocalipse 10:7. Lembrando que, antes de Deus fazer alguma coisa, Ele primeiro revela o seu segredo aos profetas. Como diz o livro de Amós, capítulo 3, ou melhor, sim, Amós capítulo 3, versículo 7, que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma se antes revelar os seus segredos aos profetas. Como estávamos dizendo no princípio, a palavra vem ao profeta. Os segredos de Deus são revelados ao profeta. De acordo com o tempo que vai passando, Deus vai levantando sempre um mensageiro ou um profeta para conduzir o povo de volta à verdade. Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Amém? A Bíblia aqui mostra que nos dias da voz do sétimo anjo se cumprirá o segredo de Deus. E nós já sabemos que os segredos de Deus vêm ao profeta. Então quer dizer que esse sétimo anjo seria um profeta, um mensageiro. E podemos ver que João Batista foi um anjo, e também este Elias, do tempo do fim, seria também um anjo. Mas não um anjo celestial, mas um anjo como um anjo mensageiro. Porque quando se fala de anjo, anjo é aquele que anuncia uma mensagem. Os anjos celestiais também têm anunciado mensagens. Anjo Gabriel já anunciou o nascimento de João Batista, anunciou o nascimento de Jesus e muito mais. Existem os anjos celestiais e existem os anjos mensageiros, os profetas ou os mensageiros que Deus acaba enviando. E veja só, quando judeus rejeitaram a Jesus, segundo as profecias, estava profetizado que Jesus iria pregar durante 7 anos. Seria o seu ministério aqui na terra. Ou a sua mensagem, ou o seu ministério aqui na terra. Durante 7 anos para os judeus. Mas quando Jesus veio, de acordo com as escrituras, ele morreu aos 33 anos. Ele só pregou durante 3 anos e meio. Podemos fazer assim, talvez metade desse. 3 anos e meio. Para os judeus. E desde o momento em que os judeus rejeitaram a Jesus Cristo, ele passou para os gentios. E quando falamos de momento, ou seja, depois deles terem rejeitado a Jesus Cristo, nesse primeiro período dos 3 anos e meio, porque se os judeus aceitassem Jesus Cristo na primeira vinda, se completassem os 7 anos, automaticamente todos os gentios não iriam receber a salvação. Mas quando os judeus rejeitaram a Jesus e o crucificaram depois de 3 anos e meio, Jesus morreu com 33 anos e meio. Depois dele ter morrido, aí o evangelho passou para os gentios. Ou seja, estava profetizado 7 tempos para os judeus, e também Deus, ou Jesus Cristo, quando passou a tratar com os gentios, também estabeleceu 7 tempos, que são 7 eras. E cada era, Deus foi enviando um mensageiro na primeira era, segunda era, terceira era, quarta era, quinta era, sexta era, sétima era. E quando falamos do mensageiro da primeira era, estamos a falar exatamente do apóstolo Paulo. Paulo ele foi o profeta, o mensageiro
que começou a pregar para os gentios. Ele foi considerado o primeiro mensageiro para os gentios. Passou a primeira era. Veio Irineu, se não estão em erro. Depois veio Martin. Depois veio Columba. Depois veio Martinho Lutero. Depois veio João Wesley. E quando se fala da sétima era, também existe um mensageiro. E a Bíblia diz que ele virá e restaurará todas as coisas. Estaria ungido pelo espírito do profeta Elias. Agora, as pessoas podem começar a perguntar: como é que você vai saber que Elias é tal fulano? É só olhar para o ministério dos Elias que passaram. Os antecessores. Como é que eles foram? Como é que eles pregaram? Como é que eles viviam? E assim nós podemos receber, ou seja, perceber e crer qual é o verdadeiro Elias que Deus enviou. E hoje existem falsos Elias. Você encontra aquele chamado quem? Já me esqueci o nome dele. Suposto profeta, aí, também outro morcego africano, que tem umas barbas assim compridas, mas parece uma rasta, uma coisa dessas. Não sei se alguém já viu esse. Umas barbas assim, uma coisa mesmo de qualquer maneira. Ali, uma coisa suja mesmo. Não sei se aquele tem esposa. Uma coisa suja. Depois as pessoas dizem: este é Elias. Talvez naquela aparência começam a ver já. Na verdade, Elias, como foi rústico. Talvez como era um homem de deserto. E esse, acho que é Elias mesmo. Estou a ver aqui a aparência. Mas a vida, o ministério, não condiz com as escrituras. Você só encontra ele. Deixou cair pessoas. Epilepsia, não sei o que é. Isso não é o que Elias tinha que fazer. Elias veio trazer uma mensagem para restaurar. Para converter o coração dos filhos de volta aos pais. É isso que tinha que acontecer. Depois veio esse tal, outro chamado Marcelino Bento, também outro morcego. Você encontra ele, aquele cabelo, não sei mesmo onde é que apanhou, não sei se é dele, cresceu ali naquela cabeça, e nem sei se lava aquele cabelo também. Uma sujeira autêntica. O cabelo parece, você encontra ele bem engravatado ali, mas cara, o cabelo parece mendigo. Não sei o que é isso, aquilo. Dizem que é o Elias que havia de vir. Nenhuma profecia dele se cumpriu. Ele só ali foi profetizando, não sei o que. Os seus crentes começam a dizer: não, Marcelino Bento é Elias. Tá bom, Elias, tá bom. Quais são os sinais? Qual é a conversão que ele fez? O que é que ele restaurou? Não fez nada. Só fundou a igreja, está a enganar pessoas. Dizem: eu sou nazireu, não posso cortar meu cabelo. Mas ele contradiz as escrituras. Porque a Bíblia diz que é desonra para o homem ter cabelo crescido. E vem alguém que diz: eu sou Elias, ungido do Senhor, vai pisar as escrituras? Certamente que não. E se nós formos a olhar para o princípio, vamos ver que o Elias fez uma separação. Ele condenou o casamento do rei Acabe e da rainha Jezabel. O casamento de um israelita e de uma apóstata, uma idólatra. E nós, se formos a ver João Batista, quando ele veio, também condenou o casamento que aconteceu entre Herodes e Herodias. E nós fomos a ver também, neste último tempo, quem foi o mensageiro, quem foi o profeta que condenou o casamento da igreja com o mundo, fora do profeta William Branham. Nenhum. Porque você não tem como viver acima do mundo fora desta mensagem. Não há outra mensagem. Outros ficam ali e pregam algumas coisas aí que parecem convencer, mas vivem segundo o mundo. Você encontra aí na Life Church. Pregam. No final de semana tem, dizem, retiro, jogo de futebol. Ali fica ali mesmo. Pastor a jogar futebol. A ensinar seus crentes a jogar futebol. Assistir filmes mundanos. Uma coisa suja mesmo. Não é querer falar mal, mas é verdade. Porque se você é cristão, você é separado das coisas do mundo. Você não pode ter a ver com as coisas que o diabo colocou. Porque se o diabo coloca alguma coisa, não é para diversão, é para a tua morte. Não existe mais ou menos meio termo. Se está morno, Deus vai vomitar. Porque a Bíblia assim diz: porquanto não és frio nem quente, e és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Um pé na igreja, outro pé no mundo. Ora a favor de Cristo, ora a favor de Barcelona. Ora a favor de Cristo, ora a favor de Real Madrid. Escolha a que Senhor você quer seguir. Você não pode seguir o Deus do futebol, Deus do basquete,
Deus do bilhar, do golfe, do handebol. Depois, sabe? O mundo é cego realmente. Coisas que nem fazem sentido. Você encontra pessoas mesmo reunidos num certo sítio. Vem alguém com um taco de golfe, uma bolinha assim, para colocar numa cova. Entra na cova. Meu Deus. Sabe? Por isso que, quando se fala do mundo, o mundo é um mundo de infantis, de crianças. Porque ainda estão a brincar com coisas do berço. Você encontra a bola, fica aí. Bola. É criança que se atrapalha com essas coisas. Você entrega a criança uma coisa que toca, fica ali. Talvez se estava a chorar, já para de chorar. Começa a tocar aquela coisa. Fica atento a brincar com aquelas coisas. É o que Satanás está a fazer. Está a colocar o mundo no berço e está a levar à perdição. Satanás é astuto. Essas pessoas que bebem, não sei se pensam que no inferno há bar. Ficam lá, talvez, também não estarei sozinho lá. Estará sozinho, pensa que haverá prazer? Não, estou aqui no fogo. Meu amigo também está se a queimar. Misericórdia, Senhor. Meu Deus, sinceramente. Ok? Amém? Amém. Então, o ministério do profeta Elias no tempo do fim foi manifestado através do profeta William Branham. Amém. É verdade. Nós vimos os sinais, vimos a mensagem e todas as profecias que ele deu em nome do Senhor se cumpriram. Amém. Só resta a sétima para se cumprir, que será a explosão que vai acontecer da bomba atômica que a Rússia vai mandar para os Estados Unidos. É o que vai acontecer. Se as 6 se cumpriram, será que é a sétima que vai falhar? Certamente que não. Graças a Deus que nós reconhecemos o Elias que veio converter o coração dos filhos aos pais. A restauração. E os filhos somos nós. A mesma fé que nós temos é a mesma fé que Pedro, João, Paulo teve. Porque eles curavam enfermos. E hoje também nós curamos enfermos. Pessoas eram realmente convertidas. E hoje também estão a ser realmente convertidas. Não é levar a pessoa à igreja a pensar que é conversão. Você pode ter lixos num contentor. Há muitos contentores aí que só tem lixos. Pensam que como são muitos membros, estamos a prosperar, estamos a progredir, somos boa igreja. O que traz mais atenção são produtos baratos. É verdade. O que traz atenção à mosca são coisas que cheiram mal. Você pensa que está ali, igreja cheia. São igrejas cheias, sim. Cheias de membros, mas vazias de Cristo. Infelizmente. Não sei se tenho mais tempo aqui. O tempo já se foi. Mas talvez só ler Apocalipse, capítulo 11. Um bocado. Já falamos do primeiro Elias, do segundo, o terceiro e o quarto, que é Elias o Tisbita, o primeiro, a primeira manifestação. E a segunda manifestação, Eliseu. A terceira manifestação, João Batista. A quarta manifestação, William Branham. E depois temos aqui, Apocalipse 11, vem as 2 testemunhas. Podemos ler aqui rapidamente. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou um anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não mexas, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. 42 meses. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias. 1260 dias. E profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder. Estes quem? As 2 testemunhas. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova, nos dias da sua profecia,
e tem o poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Veja só. Se nós formos a olhar aqui, qual é o profeta que fechou os céus para não chover? Elias. Já podemos ver qual é uma das duas testemunhas. E qual é o profeta que transformou águas em sangue e feriu a terra com pragas? Moisés. É o que vai acontecer. E essas duas testemunhas profetizarão por 42 meses. 1260 dias. Será que alguém pode fazer cálculos desses dias e ver quanto tempo é, quantos anos são? Não sei se alguém consegue fazer. Alguém consegue fazer? Um desafio para a congregação. 3 anos e meio. 3 anos e meio. É o tempo que restará para que os judeus recebam o Messias no tempo do fim. Amém. É o que vai acontecer. Nesse período de 1260 dias, que são 42 meses, é o tempo que o mundo irá passar pela grande tribulação e Moisés e Elias estarão na terra, não para os gentios, mas para os judeus, Amém. para preparar, ou seja, para mostrar às pessoas lá que aquele Messias ou aquele Jesus, a quem vós crucificastes lá no princípio, é este o Messias que foi prometido. Eles não creram, eles rejeitaram. É o que vai acontecer. Eles ficarão ali amargamente, pensando que talvez serão destruídos porque mataram o Senhor. Mas o Senhor irá chegar ali e fazer as pazes com eles. É verdade. Como aconteceu com José. Porque a história de José tipifica a história de Cristo também. Amém. Só não temos tempo de aprofundar sobre esse assunto hoje. Que Deus possa vos abençoar ricamente. Chegamos ao final do nosso culto.